Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o martírio aqui de ter que aturar essa gentinha medíocre, baixo nível, pobre de tudo, um bando de criminoso, retardado, fedorento e nojento, enchendo a porra do meu saco aqui todo dia. Já tem mais de 10 anos que eu estou aturando esse lixo de gente poluindo a minha vida e não consigo me livrar dessa bosta de gente. Enfim, enquanto eu não consigo me livrar desses animais, eu vou fazendo aquilo que eles não metem a pata imunda para poluir aqui, que são os vídeos do canal, e para cometer crime contra mim aqui, que é o que eles seguem fazendo, certo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma reunião que o Bolsonaro teve com o embaixador de Israel para poder fazer aquilo que ele sabe fazer, que é conspirar contra o Brasil, né, e babar o ovo de potências bélicas, enfim, que estão ali conectadas com os Estados Unidos, porque é isso que a direita brasileira é, né? Enfim, e aí vamos falar também sobre as repercussões disso, o quanto que isso está ali, de certa forma, atrapalhando a retirada dos brasileiros que estão lá em Gaza, na fronteira com o Egito, enfim, e outros detalhes aqui também, tá? Sobre essa questão também. A réplica, né, que foi feita pelo Itamaraty também sobre essa tal reunião, e vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque isso inclusive gerou um incidente diplomático aqui para o Brasil. A direita brasileira só faz cagada, é isso, né? É isso que eles fazem, né? Gerar problema, gerar constrangimento, confusão, atraso, é isso que essa gente nojenta sabe fazer. Enfim, antes eu deixo mais uma vez aqui o meu livro, tá? Meu novo livro de poemas que eu estou lançando agora, e que eu estou também aqui sofrendo uma sabotagem dessa quadrilha de retardados. Não consigo aqui vender os meus livros para poder recuperar o dinheiro que eu gastei por culpa desses criminosos de quinta categoria, tá? Então tá aqui de qualquer forma, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato aí, a gente conversa a respeito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vou deixar os links para vocês aqui, tá? Como de praxe, e às vezes eu atraso os links aqui, também tem isso, né? Geralmente eu tenho atrasado aqui 2 ou 3 dias para deixar os links, porque eu estou lidando com esses animais e eles ficam aqui, né? É um negócio assim insuportável, e eu tenho que tomar remédio de dor de cabeça todo dia para poder, enfim, né? Tá aqui convivendo com essa bosta que essa gente baixo nível segue fazendo contra mim, e aí muitas vezes eu não consigo fazer tudo que eu posso aqui, tudo que eu tenho que fazer para poder as minhas coisas caminharem aqui, né? Enfim, pessoal, então vamos lá, porque é isso aí, ó. Todo vídeo tem isso, 2, 3 minutos vomitando aqui o asco dessa gente nojenta, e aí eu perco tempo, né? É só isso que essa gente asquerosa sabe fazer com os outros, causar prejuízo, né? Enfim, vamos lá. O UOL noticiou da seguinte forma: o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshini, se encontrou com parlamentares de vários partidos para divulgar material com uma versão sobre os conflitos entre Israel e Palestina, né? O que está acontecendo lá. A gente já fez alguns vídeos aqui sobre isso, para explicar o evento, para explicar ali as conexões, para explicar a história desse conflito, para explicar, enfim, o que está acontecendo lá agora também, e dicas literárias aqui interessantes, importantes, que possam acrescentar aí reflexão, tá, a esses fatos, tá? Enfim, então essa reunião foi feita para esse tal embaixador apresentar um material ali que na perspectiva dele seria uma prova de que Israel está certo, né? E aí, segundo esse embaixador, a ideia do evento era demonstrar para representantes do povo brasileiro o que aconteceu lá em Gaza em 7 de outubro, né, que foi o dia lá da tal situação lá do Hamas, né? E aí ele diz: convidamos só parlamentares de vários partidos, incluindo o PT, e afirmou ainda que o Bolsonaro não foi convidado, né? Abre aspas, ele diz: a presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era nosso conhecimento antes do evento, ocorrendo de forma fortuita, né? O UOL diz que o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro com parlamentares e com o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshini, na Câmara dos Deputados na quarta-feira, foi considerado nos corredores do Itamaraty como uma intromissão na política interna brasileira, né?
Quer dizer, um incidente diplomático aí causado não apenas pelo Bolsonaro, mas pelos deputados lá que foram participar dessa tal reunião com o embaixador, no momento em que estão sendo feitas várias conexões para poder tentar tirar os brasileiros de Gaza, né? E, enfim, para tentar inclusive mediar uma solução pacífica para esse conflito. O Lula tentou lá, fez um projeto lá que levou para a ONU, todo mundo votou a favor, menos os Estados Unidos. Então, né, por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro, e o Biden disse isso, nós estamos ganhando dinheiro aqui com isso, estamos mantendo emprego. Quer dizer, a guerra, para os Estados Unidos, a guerra não é um drama, é sinônimo de dinheiro, de emprego, né? Então, quer dizer, e aí fica muito difícil para resolver esse problema, porque inclusive a gente tem aqui também uma gentalha, tipo Bolsonaro e outras figuras patéticas aí que gostam de apoiar esse tipo de coisa, né? Muito bem, o Bolsonaro publicou nas redes sociais que nesse encontro foi exibido um filme sobre as atrocidades do Hamas, né? Ele chama de atrocidades, referindo-se aos ataques realizados pelo grupo terrorista, pelo grupo que é considerado terrorista por Israel e pela... Eu estou lendo aqui a notícia, né? A notícia chama de grupo terrorista, mas a gente já discutiu esse tema aqui, e aí eu já deixo aqui também a dica, tá, do livro do Noam Chomsky, aqui, o 11 de setembro. O Chomsky faz aqui várias ponderações sobre esse conceito de terrorismo, como que ele, e aí a gente, né, como que ele pode ser aplicado inclusive ao governo dos Estados Unidos em várias situações, né? E de certa forma ele não condiz com o que o Hamas fez, nem com o que Israel está fazendo, né, na verdade, né? O que existe ali é um conflito, né, uma guerra, na verdade, um país contra o outro ali, os dois são vizinhos de fronteira, então quer dizer, não tem sentido essa ideia de terrorismo nesse caso aqui, tá? Enfim, e além disso, né, os parlamentares de direita presentes também teceram críticas ao governo Lula e ao PT, de acordo com a BBC. Tá? Então, quer dizer, né, o Bolsonaro foi para lá fazer o quê? Conspirar. Né? Porque Bolsonaro foi babar o ovo de Israel, dos Estados Unidos, aí nos últimos 4 anos. E eu digo isso, muita gente pode achar, isso é um pouco exagero. Não, não é não. Né? Existe uma história diplomática do Brasil de não apoiar esse tipo de experiência meio autoritária, como é o caso de Israel e também dos Estados Unidos, né? A questão do embargo de Cuba, por exemplo, é um ótimo exemplo para ponderar isso aí, porque nos últimos anos aí, os únicos países que votam pela manutenção do embargo de Cuba são os Estados Unidos e Israel. E aí nos últimos 4 anos o Bolsonaro acabou votando a favor, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim inacreditável, né? E a gente tem que aturar esse tipo de coisa, e é por isso que ele está ali se conectando com Israel e tal, né? Porque essa é a direita brasileira, né? A direita brasileira é subserviente ideologicamente aos interesses dos Estados Unidos e seus parceirinhos, Israel, por exemplo, né? E, na verdade, a Inglaterra, por exemplo, né, que tem uma postura radicalmente diferente, assume certas posições diferentes, às vezes, dos Estados Unidos. Né? Não é o caso da direita brasileira, que está sempre, o tempo todo, babando o ovo dos Estados Unidos, babando o ovo de Israel. É isso que é a direita brasileira. A direita brasileira é isso mesmo. Né? É aquilo que eu tenho chamado aqui, tá aqui ó, no livro do Nelson Rodrigues, o complexo de poodle, né, da direita brasileira. É isso que a direita brasileira é, poodle, né? Um poodlezinho dos Estados Unidos e de Israel. Tá? E aí eu estou me referindo especialmente a essas figuras, né, como Bolsonaro, da política, ali também os ricos do Brasil e essa gente que baba ovo. Os Estados Unidos disse, vai para lá, aponta para um lado, eles vão assim abanando o rabinho, né, e pedindo orientação. O que eu faço? Né? É assim que eles fazem. Eu não estou me referindo aos eleitores de classe média e tal, que muitas vezes acreditam nessas coisas sem ter muita, né, perspectiva mais ampla disso. Né? Mas enfim, pessoal, continuando. Tá? O Itamaraty considerou nos corredores essa reunião como uma quebra grave de protocolo, uma intromissão na política doméstica e uma conexão complicada com um personagem político que hoje está inelegível por ter cometido crime eleitoral. Né? Então, realmente... Israel passou de todos os limites, né? O embaixador de Israel se reuniu com um sujeito que inclusive está inelegível, foi considerado culpado e cometeu crime eleitoral, né? Para poder fazer o quê? Para poder fazer ali conspiração, para poder falar besteira. Né?
Enfim, e aí, como eu disse, né, isso é um parêntese aqui que eu faço, isso é uma forma de perceber as diferenças de postura, de posicionamento da direita e da esquerda em relação à política internacional, né? O Lula tem feito um trabalho fantástico aí de ir na ONU, no G20, no BRICS, enfim, fazer o próprio Conselho de Segurança também, para fazer ali uma tentativa de colocar o Brasil num lugar protagonista, né? Agora, não um protagonismo autoritário, como é o protagonismo de Israel em algumas questões ali e dos Estados Unidos. É um protagonismo solidário, né? Um protagonismo que busca ali, enfim, acolher participação de outras figuras, de outros países, né? O BRICS tem aberto aí também, né, para outros países a entrada no grupo lá e tal. E, além disso, o Lula fez toda essa tentativa aí de resolver essa guerra lá, coisa que só os Estados Unidos votaram contra. Então, quer dizer, se a gente compara com o que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos, assim, é um negócio a gente não sabe se ri ou se chora, né? Porque o Bolsonaro abertamente fez ali uma movimentação para o Brasil passar a ser um pária internacional. Eles diziam isso, né? O ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, eu esqueci até o nome desse sujeito, ele é Nelson não sei o quê, enfim, e aí ele disse abertamente isso, né? O Brasil, se é para ser um pária, então que seja, né? Não tem problema. Então, enfim, essa é a direita brasileira, né? Bom, e aí, pessoal, então, isso, o Lula tem buscado esse protagonismo internacional, né? A partir de uma perspectiva que é um nacionalismo cosmopolita também, né? Que é o que eu tenho tentado elaborar aqui. Um dia eu quero ver se eu consigo escrever, se eu consigo me livrar desses bandidos asquerosos aqui, e, enfim, que é aquilo que a gente pode construir aqui de bonito para o Brasil, de rico para o nosso futuro, e não essa posturinha subserviente, né, patética da direita brasileira, tá? Enfim, pessoal, e aí continuando, tá? O encontro teve então a participação de cerca de 300 parlamentares, esse encontro com o tal embaixador de Israel, e porém os políticos de esquerda disseram não ter sido informados, né? Segundo a Carta Capital, o deputado federal Lindbergh Faria, do PT, do Rio de Janeiro, reivindicou a expulsão do embaixador de Israel do Brasil, o tal Daniel Zohar Zonchini, né, após o diplomata realizar essa reunião no Congresso Nacional com a presença do Bolsonaro e tudo mais. Tá? O Lindbergh publicou o seguinte no Twitter, ele disse assim, abre aspas, o embaixador de Israel, Daniel Zonchen, cruzou a linha do aceitável, criticou publicamente o Lula e o governo, que desde o início do conflito só pregam e trabalham pela paz, e agora se reúnem com Bolsonaro e bolsonaristas para fazer política, né? No fundo não é para fazer política, né? Porque eles usam essa palavra de uma maneira meio ingênua, na minha opinião. Eles não foram fazer política, eles foram fazer complô, essa é a questão, né? Mas aí o Lindbergh continua, devia estar empenhado em retirar brasileiros da região, isso sim, basta que o Itamaraty avalie e requisite sua expulsão do país. É claro que é muito difícil isso, porque inclusive nesse momento, né, a gente tem que ficar aqui tendo uma cautela gigantesca, inclusive com essas patuscadas aí, né, de figuras como Bolsonaro e tal, que se aproveitam desses momentos para poder tentar ali angariar algum tipo enfim, de repercussão e tal. Porque qualquer movimento em falso, qualquer falha diplomática pode causar ali um problema sério para os brasileiros que estão tentando sair de Gaza lá, né? O Jamil Chad, né, publicou no UOL que ele apurou com 4 embaixadores, vou deixar o link para vocês também aqui, tá? 4 embaixadores em Brasília e no exterior, além de um mediador estrangeiro de conflitos e 2 diplomatas brasileiros de médio escalão, e a opinião de todos foi unânime. Essa opinião foi a de que a situação foi uma quebra grave de protocolo e uma interferência indevida na política doméstica do Brasil, tá? A posição oficial do Itamaraty, porém, é de cautela e foco na retirada dos 34 brasileiros que estão esperando para sair de Gaza, tá? O Jamil Chad destacou também que certos embaixadores chegaram a alertar que o encontro entre o Bolsonaro e o embaixador de Israel sinaliza até mesmo que Israel continua considerando Bolsonaro como um ator legítimo da política nacional, mesmo diante dos atentados golpistas de 8 de janeiro, dos processos que existem contra ele
e diante do fato de ele estar impedido de se candidatar. Quer dizer, o embaixador de Israel deveria considerar isso. Bolsonaro pode ter sido ex-presidente e tal, mas ele está inelegível, ele foi considerado culpado em crime eleitoral, ele está envolvido em numa tentativa de golpe que destruíram o Congresso Nacional, né, os adeptos dele. Imagina se fazem isso no Congresso de Israel, por exemplo. Né? Eles iam gostar muito que a gente apoiasse punição para quem fez isso. Né? Então essa postura do embaixador de Israel é uma postura, assim, no mínimo, para dizer o mínimo, equivocada, né? E, enfim, desprovida de qualquer tipo de cautela, de ponderação, né? Que ele deveria ter para poder pensar nisso aí, na repercussão disso aí, se envolver com um sujeito como Bolsonaro, que é um cara que está aí, inelegível, né? E tudo isso que eu falei aqui agora, certo? Enfim, e a situação então, né, foi uma quebra de protocolo e tudo mais, e a interferência indevida, né? Então, pessoal, outro detalhe, tá? Para a gente estar chegando aqui ao final, né? Um outro detalhe. Muita gente está dizendo que esse encontro é mais uma tentativa do Bolsonaro de usar isso para espalhar que ele seria o responsável pela saída dos brasileiros de Gaza, né? O Jamil Chad afirmou que a cronologia desmente esse fato, e é óbvio, né? Você está acompanhando aí o que está acontecendo lá, você percebe nitidamente que o Lula tem feito, assim, dezenas de manifestações e movimentações para poder tentar retirar os brasileiros de lá. Retirou os de Israel, assim, colocou o avião presidencial disponível para eles. Foram aí várias, né, viagens de ida e volta para trazer vários brasileiros de Israel, e os de Gaza só não foram trazidos ainda porque não foram liberados lá da fronteira, né, por conta desse excesso aí de exagero, esse excesso de, enfim, né, de extremismo de Israel, do Netanyahu, que é uma extrema-direita, né? Então, assim, e a gente compara também isso que o Lula tem feito agora com a postura do Bolsonaro nos últimos 4 anos, né? Não levou, né, oxigênio para Manaus lá quando deveria ter feito isso, mesmo que não precisasse, né? Se tivesse uma cabeça voltada para um protagonismo solidário, não fosse, né, o bosta que ele efetivamente levaria lá, né, e pessoas não teriam morrido, né, da Covid e tudo mais, tá? E também ele não retirou, também teve um incidente na Bahia lá que ele estava andando de jet ski lá na região sul, ficou lá, cagou e andou porque estava acontecendo lá na Bahia, né? Então, quer dizer, essa é a diferença da esquerda para a direita no Brasil, tá? E aí, pessoal, vamos lá, continuando aqui para a gente finalizar, porque faltam só mais 2 dados aqui. Os brasileiros em Gaza, né, porque essa questão aí do Bolsonaro também, essa reunião do Bolsonaro com o embaixador de Israel, pode acabar atrapalhando, inclusive, diplomaticamente, aí essa retirada dos brasileiros de lá, né? Enfim, porque isso gera um incidente diplomático, qualquer coisa aí enfim, né, qualquer rusga aí que fique, isso pode interferir, né, na retirada dos brasileiros lá do local da guerra, tá? E aí os brasileiros em Gaza, então, né, estão na saída eu vou deixar o link para vocês aqui da notícia da BBC comentando isso, tá? Então, assim, na fronteira de Rafah, né, com o Egito, a fronteira foi fechada ontem de novo, tá? No dia 10, né, ontem, e uma nova tentativa deve ser feita hoje, sábado, dia 11/11, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tá? Ele disse o seguinte, o Mauro Vieira, ontem, né? Os brasileiros estavam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza, mas não se confirmou a saída porque não houve, durante 3 dias seguidos, abertura para a saída de indivíduos de diversas nacionalidades, tá? A BBC disse que a fronteira fechou depois que o Egito acusou Israel por não cumprir o combinado sobre o fluxo de evacuação de feridos, né? E Israel acusou o Hamas de tentar infiltrar membros do grupo nas ambulâncias a serem evacuadas da área, tá? E aí, para finalizar, a última notícia aqui relacionada a isso, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse que os refugiados que aqui chegarem, né, quando eles saírem de Gaza, lá conseguirem pegar o avião e chegarem no Brasil, eles serão direcionados para uma cidade no interior de São Paulo, para um abrigo especializado, tá, em refugiados, né, onde receberão apoio de equipes multidisciplinares
com médicos, assistentes sociais, profissionais federais, né, para poder tirar documentação nova e tal. E também é o pessoal da ONU para fazer a mediação ali de tradução e tudo mais, tá? Então, quer dizer, o governo brasileiro trabalhando aí para poder ajudar, para poder, enfim, né, fazer um papel bacana ali, porque a diferença basicamente essa, né? A esquerda tem projeto para o Estado. Quando a esquerda chega no Estado, ela olha para aquilo ali e fala, ó, isso aqui precisa funcionar, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Quando a direita chega no Estado, ela quer sucatear, botar na mão da iniciativa privada, dizer, ó, isso aqui não funciona, Estado, né, o Estado é ruim, gere mal as coisas, tem que ter Estado mínimo e entrega na mão da iniciativa privada. Invariavelmente dá problema, né? Porque a iniciativa privada, tal iniciativa privada, ela não é uma referência absoluta de qualidade, longe disso, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, dando vários exemplos. A gente teve aí, só para citar um, a gente teve o caso das lojas americanas, aí um rombo de 40 bilhões de reais, né? Que dá aí quase 7 vezes o dinheiro que foi desviado lá em propina da Petrobras, né? E aí ninguém fala nada, né? Uma noticiazinha ou outra, né? E o escândalo da Petrobras foi um negócio assim, de ficar 2, 3 anos divulgando isso na mídia. Então, quer dizer, né, a iniciativa privada não é garantia de nada, de qualidade, basta olhar para o mundo que você vê isso. Né, tá aí o exemplo da Samarco também lá, que a Vale do Rio Doce foi privatizada pelo Fernando Henrique, e aí tá aí, eles, né, colocaram na mão da Samarco lá essas, né, enfim, aquelas barragens, e eles destruíram 2 cidades, mataram um monte de gente, quer dizer... Tá? Então, só acredita nisso quem não raciocina minimamente em cima dos exemplos, né? Então, enfim, e aí a direita brasileira é isso aí, eles chegam lá, o Bolsonaro deu entrevista recentemente dizendo, ó, o presidente muito ajuda se não atrapalhar, né? Quer dizer, não dá nem para comentar um negócio desse, né? E aí quando você vê uma situação diplomática dessa ali, né, enfim, que é problemática, demanda ali uma série de movimentações estatais, né? Enfim, imagina se fosse a direita brasileira aí, aconteceria o que aconteceu na Covid, né? A lambança toda, o caos que aconteceu no Brasil, porque estava na mão desses incompetentes, né? Bolsonaro, Companhia Limitada, tá? Então, pessoal, para finalizar aqui, mais 2 dicas aqui que eu deixo sempre, né? Quando eu faço esses vídeos aqui sobre a questão Israel e Palestina, tá? Esse livro do Edward Said, tá? Orientalismo, que ajuda bastante aí a entender uma série de elementos dessa história toda lá, tá? O Edward Said é um grande professor, é um grande pensador da questão palestina. E esse livro aqui que eu acabei de comprar, o 11 Astros, tá? Que é um livro de poemas do Mahmoud Darwish, tradução do Michel Sleiman, tá? Que é um livro de poemas dos palestinos, certo? Que conta aqui a perspectiva dos palestinos, esse povo sofrido lá que já está há décadas, né, sendo ali, enfim, atacado por Israel de maneira sistemática. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos torcer aí para os brasileiros conseguirem sair de lá, para a guerra acabar, né, para esse conflito finalmente terminar e não morrer mais ninguém, porque está morrendo criança lá, mulheres, idosos, enfim, inocentes estão morrendo, e isso tem que acabar, né? E, para além disso, também torcer para que essa gente aí, Bolsonaro e a direita brasileira, parem de fazer cagada aqui, né? E deixem o país caminhar para um horizonte melhor. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço. Tamo junto. Fui.